Às vezes parece difícil compreender esse livro ou essa carta, mas vamos exercitar a Bíblia. Fecha a sua Bíblia, fecha. Vamos ver o que tem dentro de você da Bíblia. Como é que começou essa história? O que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1? Esqueceram? No princípio criou Deus. Oh, glória a Jesus! E você conhece toda a história. Eu sei que já está no seu cérebro brilhando aí esse texto. Maravilhoso. E mais maravilhoso ainda, fica ardendo no coração quando Deus diz: é bom! Aleluia! Que maravilha! Mas Deus colocou o homem num lindo jardim para usufruir das delícias dele, da companhia dele. Só que o homem disse não. Como? Deus disse para eles no capítulo 2, versículo 17: se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Foi avisado, foi instruído, mas o homem não resistiu e trocou o conhecimento de Deus pelo conhecimento do bem e do mal. E Deus, naquele momento, se afastou. O homem morreu imediatamente, espiritualmente, porque ficou ausente de Deus. Esse é o problema da humanidade. A sua natureza, que era espiritual, vindo de Deus, se torna morta. Passa então a viver um corpo morto, tentando resolver as suas coisas. Mas Deus, na sua grande e infinita misericórdia, disse para a mulher: da tua semente virá aquele que pisará a cabeça da serpente. O pastor falou hoje da bondade e da misericórdia de Deus. Só que esse fato, Deus expulsou o homem do jardim. E lá em Romanos, nós vamos ter um susto muito grande, que o apóstolo Paulo nos fala de um momento que Deus diz para o homem: você vai viver de acordo com isso que você escolheu. O homem foi expulso do jardim da convivência com Deus, mas Deus não desistiu do homem. Aí você conhece a história. Até que um dia, depois do Noé, Deus chama um homem, Abrão, e faz uma promessa: eu quero fazer um povo, e aí vocês conhecem a história. É fácil guardar a história. Mas eu quero perguntar hoje para mim mesmo, para você: qual é a essência, o cerne da promessa de Deus, da aliança de Deus com Abraão? Será que nós gravamos isso? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, versículos 7 e 8. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te a tua descendência a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu
Deus, olha, o projeto de Deus do Éden ainda continua, mesmo o homem desviando o curso da história. E aí irmãos conhecem, todos eles, essa descendência vai parar lá no Egito, e fica um povo forte, poderoso? Não, é um povo escravizado, vivendo as regras daquele tempo, no pecado, na injustiça e sofrendo as consequências disso tudo, longe de Deus. Mas Deus, com a sua misericórdia, tirou o homem de lá. Pastor, eu estou fregando sobre Romanos, viu? E Deus traz ele para o deserto. Você conhece a história, Êxodo? Está dentro de você, está ardendo? É que Deus falou agora, vamos mudar a história. Agora você vai viver embaixo da minha soberania. Deus traz para um tempo de dependência de Deus. Quando você vê alguém com muita luta, ele fala, estou no deserto. Ô glória! Difícil dizer ô glória. Mas 40 anos na dependência de Deus. Nós olhamos só para o sofrimento, só para a história, mas precisamos aprender a olhar o que Deus estava fazendo ali. Deu para Israel um ensino da dependência dele, o que significa Deus, para que conhecessem, embora fossem desobedientes. Deu para ele uma legislação, como deveria cultuar a Deus. E Deus também deu a conquista da terra. É um povo escolhido, abençoado. Depois vem a monarquia, os profetas. Tudo isso, eu estou resumindo aqui, senão nós vamos ficar aqui a noite inteira. Tudo isso vai apontar para Cristo Jesus, o Senhor. Nenhuma passagem do Velho Testamento está isento dessa verdade. Em tudo Deus teve guerra, teve pecado, teve leis terríveis. Deus estava no controle da história. Eu quero um povo para me ser Deus dele. Um povo que me seja obediente. Aí, chegando a princípio, Deus ficou em silêncio 400 anos entre Malaquias e Mateus. Chegou a plenitude dos tempos. O que aconteceu? Veio Jesus, o Senhor, o Messias. E aí, ele termina numa cruz. Maravilha! Morreu por causa dos nossos pecados. Quando chega na semana da Páscoa, todo mundo faz celebração, o mundo todo comemora, mas não conhece o projeto de Deus em cima dessa verdade, desse fato extraordinário. Na cruz ele diz, tudo está consumado. Não precisa fazer mais nada, porque o preço que eu paguei é suficiente para remir toda a humanidade, todo aquele que crer. Irmãos, quem crer está salvo, o que não crer está condenado. É o julgamento de Deus sobre a terra, sobre o homem. Mas Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. E 40 dias ele esteve de prosa com os seus. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 8. Lembrando, irmãos, que a pregação é Romanos. Vamos ler todos juntos? Mas
até fazer os fins da terra. Amém. Então Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Hoje está muito em moda, vamos empoderar, sou isso, sou aquilo. Mas Jesus diz que precisamos receber poder quando desceu o Espírito Santo. Que poder é esse? Romanos tem uma descrição desse poder. Diz assim que o Evangelho é um poder de Deus para aquele que crê. Para quem não crê, escândalo, é um anúncio de outra coisa, mas para a glória do Senhor, aquele que crê, recebe do Senhor a salvação. Em Atos tem esse contraste, né? Terminou a obra da cruz, Jesus ressuscitou, subiu ao céu e veio o Espírito Santo, mas agora começa no ministério do Espírito Santo a obra do Senhor na vida daqueles que são testemunhos. O que significa? Que o Evangelho é preciso na vida de um seguidor de Cristo para poder ser testemunha. Testemunha do quê? Do que Jesus fez. Do que Jesus fez lá na cruz, mas do que Jesus fez e faz na nossa vida pessoal. Irmãos, Paulo é um desses que foi escolhido por Deus. Lembra que lá está escrito no versículo 8, que era para testemunhar Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. Era para testemunhar também para os gentios. E Paulo foi esse escolhido por Deus para essa tão grande tarefa. Já estava há bastante tempo evangelizando pelo mundo, quase chegando ao fim da jornada, quando ele escreve uma carta para um povo distante, faz parte dos fins da terra de então, naquela época. E aquele povo já tinha gente convertida, já era uma igreja, só que não era apenas Paulo que pregou para eles, que discipulou, que esteve com eles. Paulo ainda não conhecia a igreja, conhecia apenas alguns membros daquele lugar. Onde eram? Quem sabe estiveram em Jerusalém no dia do Pentecostes e ouviram a salvação e para onde foram pregaram o Evangelho. Irmãos, esse texto mexeu muito comigo porque trouxe uma visão de uma igreja diferente, de uma igreja apaixonada por Jesus. Paulo estava velho, cansado, muito sofrido, mas ele estava, eu acho que ele estava com 380 na Bíblia, porque olha, estou indo para Jerusalém, tenho uma tarefa lá, pretendo chegar na Espanha, dou a passada em Roma. Quero conversar com vocês. Quero compartilhar, transmitir aquilo que Deus tem colocado. E nessa carta, ele já coloca uma visão daquilo que Deus fez com ele, da transformação que Deus fez. Paulo era judeu, era versado na lei, mas quando nós lemos capítulo 1 de Romanos, ele diz assim: eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou separado para o Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho está seguro, está marcado pela ressurreição de Cristo. E é disso que eu quero falar. É disso que a carta aos Romanos vai trabalhar. Vai nos trazer a verdade celestial, que não é só salvação, é transformação da identidade interna. Lembra lá do Gênesis 1? O espírito ficou morto
E houve toda essa consequência na vida da terra. E Jesus agora está mudando essa identidade e transformando isso tudo. Estou começando a engatinhar, tentando entender esse mistério glorioso. Às vezes a gente acha tão difícil, mas o Senhor já fez a obra. Ele continua fazendo, porque Ele nos justificou. Primeiro Ele julgou todo mundo. Todo mundo é pecador. Ninguém merece o perdão. Não é por merecimento, não é por coisa que o homem possa fazer. É dom, é graça de Deus. Em sua apresentação, Paulo faz um resumo da ação de Deus na história até aquele momento que ele enviou aquela carta. Se recebêssemos essa oportunidade, o que mandaríamos nessa carta? Que tipo de conhecimento do eterno Deus nós poderíamos transmitir? Jesus ressuscitou para justificar os pecadores. Nós cantamos hoje, fomos justificados. Mas a quem Ele justificou, irmãos? Não ficou só nisso, santificou. E Ele ressuscitou para realizar os seus propósitos. Qual é o propósito de Deus mesmo? Um povo para Ele, para ter intimidade e comunhão com Ele. Eu sei que aí na cabecinha dos irmãos, brotando, é maravilhoso essa mensagem. E Ele ressuscitou para transformar os crentes. Essa foi uma divisão compreensível do material que o pastor Mário me cedeu. E está mexendo comigo, porque essa carta chegou a nós, os gentios de Maringá, 2000 anos depois. Essa carta não é para Roma, essa carta é para mim e para você. E como é uma carta, precisa de uma resposta. Que resposta daremos a esse comunicado, a esse convite, a essa confrontação? Porque Jesus disse: até os confins da terra. Irmãos, examine, tome posição e dizer: Senhor, fala comigo, me mostra de que maneira. Mas eu não sou Paulo, não sou versátil, não tenho estudo. Mas ele diz na palavra que cada um segundo o seu tamanho, segundo a sua medida. Leia lá na carta. É só examinar. E é essa mensagem que Deus me deu. Que resposta daremos a essa carta? Que veio do trono da graça para o coração dos romanos no primeiro século, mas ela, através dos tempos, chegou até nós. Uma verdade intransferível para mim e para você. Que Deus abençoe. Obrigado.